Boa tarde. Dando sequência aí ao nosso curso de Microsoft Word, eu vou continuar ensinando para vocês alguns recursos de tabelas. Então, como vocês estão acompanhando aí o curso, as duas últimas aulas eu só tratei desse recurso chamado tabela. E hoje eu trouxe uma outra novidade com relação às tabelas dentro do Microsoft Word, que é a possibilidade de você criar um formulário de cadastro dentro da sua empresa. Então nós temos aqui um formulário que eu criei, onde a maioria das empresas deve ter esse tipo de formulário, que é um cadastro de funcionários. Então toda vez que eu contrato um funcionário, eu vou pedir para esse funcionário preencher esse formulário com os dados pessoais dele. Então nós temos aqui, para ele preencher o nome, o endereço, o bairro, cidade, o CEP, os telefones de contato, identidade, CPF, carteira de trabalho, órgão expeditor, título de eleitor, a escolaridade dele, qual é o cargo que ele tem dentro da empresa, qual é o salário que ele vai ter, o setor que ele vai trabalhar, qual vai ser o local de trabalho dele, São Paulo, Diadema, São Bernardo, Santo André, qual vai ser o horário de trabalho dele. Aí eu coloquei aqui as observações e aqui embaixo vai ter a assinatura do funcionário confirmando esses dados e a assinatura da liderança dele, o responsável pelo setor. Então o que nós temos que entender quando a gente trabalha com tabelas? A tabela, ela nada mais é do que uma grade. Tudo isso aqui é uma grade. Dentro dessa grade, ela é dividido em linhas. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então eu tenho a linha do nome, eu tenho a linha do endereço, a linha do bairro, a linha do CEP e do telefone, a linha da identidade e do CPF. E eu tenho também aqui dentro o que a gente chama de célula. Então aqui, essa linha está dividida em duas células. Muita gente chama de colunas. Olha lá, uma coluna, duas colunas, três colunas ou três células. Não importa o nome que você vai dar para isso, ok? Então eu vou ensinar vocês aí a montar essa tabela e fazer esse formulário de cadastro, que você pode usar para diversas coisas, cadastrar clientes, cadastrar produtos, o que você achar melhor. Você pode colocar quantas linhas vocês quiserem, vocês podem colocar quantas colunas vocês quiserem, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Só que antes, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Lembrando que conhecimento nunca é demais. Então como que eu vou fazer esse cadastro de funcionário? Primeiro processo, vocês vão vir aqui na barra de pesquisa e vocês vão abrir aqui o Word, que é a ferramenta que vai permitir que eu possa criar esse formulário usando uma tabela. Eu já estou com o meu Word aberto aqui, eu só vou pressionar aqui a tecla Ctrl+O para ele abrir um novo documento para mim. E agora o que eu vou fazer? Para criar essa tabela é bem simples. Eu vou dar um clique aqui na guia Inserir. E dentro da guia Inserir, eu tenho aqui a ferramenta Tabela. E dentro da ferramenta Tabela eu tenho essa seta. É sempre interessante quando vocês estiverem trabalhando com as ferramentas de qualquer aplicativo, clicar nessa seta para que você tenha as opções de trabalho. Então eu vou clicar aqui na seta. Então, como eu já havia explicado nas aulas anteriores, você pode vir aqui e escolher quantas colunas e quantas linhas você quer. Eu posso clicar aqui no Inserir Tabela e aí eu defino quantas colunas eu quero e quantas linhas eu quero. Só que hoje eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou usar essa opção aqui, Desenhar tabela. Por que eu vou usar essa opção Desenhar tabela? Porque que nem eu estava explicando anteriormente para vocês, o que acontece com o nosso cadastro de formulário, Tem linhas que tem uma coluna e eu tenho linhas que tem duas colunas. Como eu vou trabalhar eles de forma individual, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa tabela aqui para nós.
Então vamos fazer na ordem aqui. A primeira linha que eu tenho que desenhar é a do nome. Ah, mas eu esqueci, né? Vou ter que colocar cadastro de funcionário. Então vou botar aqui, vou colocar o título, todas as letras maiúsculas, ó, cadastro de funcionários. Pronto. Agora eu vou clicar aqui no tabela, vou vir aqui no desenhar tabela, e aí ele fica no formato desse lápis. O que eu faço? Ó, clico, seguro e arrasto. Olha só. Como ele vai ter um espaço só, eu vou pegar e vou soltar. Ó. Ele já criou para mim uma linha. O que eu tenho que digitar nessa linha? Nome, 2 pontos. Vou voltar lá no meu arquivo, que eu já tinha construído para a aula. Olha só. Agora é o endereço. Uma linha única. Vamos desenhar ela. Vou colocar o mouse aqui no inserir. Aqui, ó, ferramentas de tabela. Dentro do ferramentas de tabela eu tenho aqui, ó, desenhar tabela. Vou ativar ele novamente, ó. Vou colocar o mouse bem aqui em cima da ponta. Vou clicar, segurar, ó, e vou desenhar a segunda linha. Vou soltar. Tem que ser bem em cima, tá, pessoal? Vou voltar aqui. Ó, vou colocar o mouse aqui. Vou clicar, segurar, ó, e vou puxar. Aí eu vou soltar. E aí, ó, eu puxo uma linha aqui para fechar, uma linha aqui para fechar e uma linha aqui para poder fechar. O que eu vou digitar aqui? Vou apertar o ESC e vou digitar endereço, 2 pontos. Vou voltar aqui no meu arquivo. O que eu tenho agora? Agora eu tenho o bairro e a cidade. Então vou voltar. Vou vir aqui, ó, dentro de ferramentas de tabela, desenhar tabela, vou colocar o mouse aqui em cima da linha, vou clicar, segurar e vou puxar de ponta a ponta, ó. Vai ficar cinza. Vou soltar, já ficou. Eu quero dividir em 2 partes. Então eu vou vir aqui mais ou menos, a cidade eu vou deixar maior. Deixa eu ver como que tá aqui. O bairro e a cidade. Então o bairro eu vou deixar maior. Eu vou clicar aqui e vou traçar uma linha aqui. Vou apertar o ESC e vou digitar aqui, ó, bairro, 2 pontos. Vou clicar aqui e vou colocar cidade, 2 pontos. Vou desenhar uma outra linha. Então aqui, ó, layout, desenhar tabela, colocar o mouse bem aqui na pontinha, a ponta do lápis. Vou clicar, segurar e vou arrastar até a outra ponta. Isso, ó, vou deixar aqui certinho. Vou soltar. Sempre tenta deixar certinho, vai da coordenação motora de cada um de vocês, tá? Nessa terceira linha, vai ter o quê? Vai ter o CEP e os telefones. Eu vou voltar aqui. Vou clicar no desenhar. O CEP não precisa ser muito grande, né? Então eu vou dividir mais ou menos aqui, ó. Olha só. Vou apertar o ESC para poder digitar. E vou digitar aqui, ó, CEP, 2 pontos. Vou clicar aqui e vou colocar telefones. Vou vir de novo no desenhar tabela. Vou colocar a ponta do mouse aqui em cima. Vou clicar, segurar e vou arrastar até a outra ponta. Coordenação motora, tá? Quando ele ficar uma linha cinza, já pegando de uma ponta até a outra, você pega e solta. Ele vai criar uma nova linha. Então agora eu tenho identidade e CPF. Está dividido em 2 partes. Então, eu vou vir aqui, desenhar tabela, e vou mais ou menos aqui no meio, ó, vou clicar, segurar e fazer a linha de divisão. Vou apertar o ESC e vou digitar identidade. Se vocês apertarem o Tab, ele muda de uma coluna para outra, tá? Vou colocar aqui, ó, CPF. Vou vir aqui no desenhar tabela, vou desenhar mais uma linha. Vou colocar bem aqui na ponta, segurar e arrastar, ó. Olha lá. Ficou uma linha cinza em volta, eu solto. Ele gera uma linha. E agora eu preciso do quê? Carteira de trabalho, órgão expeditor e título de eleitor. Agora ele é dividido em 3. Então eu vou vir aqui no desenhar tabela. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. 1, 3. Vou apertar o ESC. E vou colocar aqui.
Qual era a informação? Carteira de trabalho, órgão expeditor. Então aqui eu vou colocar carteira de trabalho, órgão expeditor. Que em órgão expeditor, se eu não me engano, eu acho que eles chamam de seção. Se eu não me engano. E aqui, título de eleitor. Que eu acho que órgão expedidor é da identidade. Então eu vou clicar aqui no desenhar tabela. Vou vir aqui, ó, colocar o mouse, vou clicar, segurar e arrastar, até ele bater do outro lado. Quando ele formar corretamente a linha, mas tem que ser bem em cima, tá? Ó, vai puxando bem devagar, ele sempre vai ficar no formato do mouse, ó. Ó, do mouse não, de um lápis. Eu vou soltar para ele criar uma linha. Vou voltar lá agora. O que é agora? Escolaridade. Então é uma coluna só. Vou voltar aqui e vou digitar escolaridade. 2 pontos. Vou vir aqui no desenhar tabela. Vou colocar o mouse bem em cima da linha. Clica, segura e olha só, o seu mouse fica no formato do lápis, que é o formato de desenho. Chegou na outra ponta, solto. Vou voltar lá. O que é agora? Cargo e salário mensal. Então ele está dividindo em duas. Então vou clicar aqui em desenhar tabela. Vou dividir aqui no meio, na direção dessa linha aqui. Vou apertar o ESC. Vou colocar cargo, salário. Vou desenhar mais uma linha. Clicar aqui no desenhar tabela. Colocar o mouse aqui na pontinha. Ó, quando ele fica o lápis e esse sinal de mais, aperta o ESC para apagar. Senão ele vai criar uma outra tabela, tá? Tem uma coisinha aqui, ó. Vou clicar lá de novo, desenhar tabela. Vou colocar o mouse aqui em cima, vou clicar, segurar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Vou clicar aqui, bem em cima. Ele tem que sempre ficar no formato de um lápis, olha só. Senão ele cria uma outra tabela. Chegou na outra ponta, eu solto. O que nós temos agora? Setor e local de trabalho. Então está dividindo em 2. Então, vou vir aqui no desenhar tabela. Vou colocar um pouquinho mais, porque o local de trabalho pode ser em outra cidade, outro estado. O que era mesmo? Eu esqueci. Setor e local de trabalho. Então vou digitar aqui, ó. Setor, tem empresas que chamam de departamento, tá? Vou colocar aqui, ó, local de trabalho. Vou vir aqui, vou desenhar mais uma linha, então vou colocar o mouse bem aqui na ponta, ó, formato de um lápis. Vou clicar, segurar e arrastar até a outra ponta, olha só. Sempre para ele ficar no formato do lápis. Vou vir aqui, no meu que já está pronto, agora é horário. Está numa linha só, tá? O ESC. Vou clicar aqui e vou digitar horários. Vou desenhar mais uma linha. Desenhar. Vou vir aqui na ponta. Clicar. Olha lá. Ficou, tá vendo? A ponta de uma caneta, de um lápis e o sinal de mais. Isso quer dizer que ele está criando outra tabela. Vou soltar. Vou pressionar o Ctrl Z para desfazer. Vou clicar novamente bem na ponta, clicar, segurar e arrastar. Ó, só ficou o lápis. Vou arrastar até outra ponta. Pronto. O que vai vir agora nessa nova linha? Essa nova linha é observações. Então, eu vou vir aqui. Vou digitar observações. 2 pontos. Agora eu vou voltar lá. E agora, ó, depois de observações, ela é bem grande, não tem problema nenhum. Agora vem uma outra tabela, onde está dividindo em 2 partes, a assinatura do funcionário e a assinatura da liderança. Então é outra tabela, ó, vocês podem ver que tem um espaço aqui. Então eu vou voltar lá no meu e vou fazer esse processo. Vou vir aqui no desenhar tabela, vou colocar o mouse aqui para baixo, ó. Vou clicar, agora ele ficou com o sinal de mais, tá vendo? Ó? Isso quer dizer que eu estou criando uma nova tabela na minha folha. Que agora ele está com o sinal de mais e o lápis. Vou deixar mais ou menos aqui da mesma largura. Vou soltar e vou dividir aqui ao meio.
Olha só. Dar o ESC e vou digitar aqui, ó. A assinatura do funcionário. Vou apertar o Tab para ele ir para a próxima célula. Assinatura. Vou colocar da liderança. Pronto. Então eu já estou com o meu formulário estruturado. Depois que eu estruturei o meu formulário, agora eu vou para a parte da formatação. O que é formatar? É você fazer uma mudança visual dentro desta tabela. Então a primeira coisa que eu vou mudar é aqui, ó, o cadastro de funcionários. Então eu posso clicar, segurar e arrastar, ó. Coloco o mouse aqui no final, clica, segura e arrasta. Pode ser tanto da direita para a esquerda, ou quanto da esquerda para a direita. E dentro do pacote Office, se você colocar o mouse aqui, ó, do lado esquerdo e ficar uma setinha branca, se você dá um clique, ele também seleciona. Vou clicar aqui na guia página inicial. Eu vou escolher um tipo para a letra. Vou escolher um tamanho. Vou colocar o negrito para dar um destaque. E vou clicar no botão centralizar para ele ficar no meio. Então, vou vir aqui onde está calibre. Vou procurar uma fonte que eu gosto muito, que é o Trebuchet. Pronto. Vou mudar aqui um tamanho 18. Vou colocar negrito e vou centralizar. Olha só. Já fizemos a mudança visual do nosso título. Agora eu vou fazer a mudança visual da nossa tabela. Então, olha só. Quando eu passo o mouse sobre a tabela, aparece esse quadradinho aqui do lado esquerdo, ó. Se eu clicar nesse quadradinho aqui, ó, ele seleciona toda a minha tabela. Olha só. Selecionou tudo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou escolher o tipo da letra, vou escolher o tamanho da letra e vou colocar aqui um negrito para poder destacar. Porém, esse tamanho da letra eu vou colocar num tamanho menor. 11 está muito grande, tá? Então eu vou vir aqui, vou escolher a fonte Trebuchet, como eu acabei de escolher ela, ela já fica aqui na cara do gol. O tamanho, eu vou colocar um tamanho 8 e vou colocar aqui, ó, negrito. Vou dar um clique na área branca, ó, já ficou bem melhor, porque aí ele tem a opção de baixo dos títulos, né, para ele poder preencher. Agora, eu vou mexer com os tamanhos da linha, para ele ter um espaço bacana para poder preencher. Vou deixar elas com o mesmo tamanho. Então, eu vou clicar aqui no quadradinho para selecionar toda a tabela. Aqui na parte superior, nós temos aqui uma nova guia, que é ferramentas de tabela, onde a gente tem designer e layout. Então, eu vou clicar aqui dentro de layout. E dentro de layout, que é a nossa guia aqui, ó, eu tenho esse campo aqui, ó, tamanho da célula. Esse primeiro é a altura, esse aqui é a largura. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou digitar 0,5 e vou dar um Enter, que é meio centímetro de altura. Que aí eu já deixo todas com o mesmo tamanho. 1 centímetro eu acho que já é demais, tá, pessoal? A gente pode mudar aqui, ó, para 0,8. 0,8. Vou dar um Enter. Opa. Não apertei o Enter. 0,8. Vou dar um Enter. Ó. Pode ficar até um pouquinho maior. 1 centímetro eu acho que já fica muito grande. Porém, a observação aqui, ó, se nós analisarmos aqui o que eu fiz, ó, a observação tem que ser um tamanho maior. Então, vamos fazer esse processo. Vou vir aqui, ó, colocar o mouse aqui, ó, do lado de observações, ó, ele fica uma setinha branca. Vou dar um clique, ó, selecionou observações. Ele está com altura de 0,8. Eu vou mudar aqui para 10 centímetros. Vou dar um Enter. Olha lá, ó, ficou com 10 centímetros de altura, ó. Agora eu vou formatar essa tabela aqui. Para formatar essa tabela, ó, eu dou um clique em cima dela e venho aqui no quadradinho. Ó. Vou dar um clique aqui no quadradinho para selecionar tudo. Vou vir aqui na página inicial. Dentro da guia página inicial, eu vou escolher apenas o tipo da letra, o tamanho, o negrito e vou clicar no botão centralizar. Então vamos lá, vou
colocar aqui, ó, trebuchet. O tamanho eu vou colocar 8, negrito e centralizar. Um Ctrl Z aqui. Ele selecionou a tabela, então eu vou selecionar aqui a assinatura, centralizar, vou selecionar aqui a assinatura, centralizar. Olha lá, para poder ficar no meio. E olha como que está ficando o nosso formulário de cadastro. Agora o que eu preciso colocar, pessoal? O logotipo da empresa. Para colocar o logotipo da empresa, eu vou vir aqui, ó, inserir. E dentro de inserir eu tenho aqui, ó, imagens. Eu vou clicar aqui na setinha de imagens. Vou vir aqui este dispositivo, então eu estou informando que esse logo está salvo no meu computador. Vou vir aqui na minha pasta imagens. Dentro da minha pasta imagens eu tenho aqui, ó, Mamá e Manu, logotipo Pet Shop. Vou dar 2 cliques rápidos. Ele vai adicionar o meu logotipo muito grande. E aí, quando a gente insere qualquer imagem dentro do nosso Word, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é clicar nesse quadradinho do layout. E dentro desse quadradinho do layout, a gente tem que procurar essa opção aqui, ó, quadrado. Para quê? Para que a gente consiga movimentar ele pela folha. Então, eu vou clicar aqui, quadrado. Agora eu vou vir nessas bolinhas aqui, ó, vou clicar, segurar e vou diminuir o tamanho do meu logotipo. Eu vou diminuir bastante, olha só. Ó, ele não precisa ser muito grande. Diminuir o tamanho dele, agora eu vou clicar, segurar e vou arrastando ele, ó, até ele ficar aqui na parte superior. Subir mais. Subir, ó. Sempre com calma, sem pressa. E vou trazer ele até o limite aqui da borda, ó. E aí, conforme for aparecendo a linha verde está te informando se ele está centralizado ou não, ó. Olha só. Apareceu a linha verde, eu solto. Quer dizer que agora ele está no meio. Ah, mas ele ficou entre cadastro de funcionário. Vou clicar aqui antes da letra C do cadastro. Vou dar uns 2 enters. E agora eu pego o meu logotipo, ó, e vou arrastando para cima, ó. Posso até diminuir ele um pouquinho mais, ó. Olha só. Sempre com calma, com paciência. O importante é clicar, segurar, sair movimentando. Olha lá, ó. Cadastro de formulário. Ah, professor, criou uma segunda página aqui. O que eu faço para reduzir essa segunda página? Vou clicar aqui nesse quadradinho, ó, vou arrastar ele um pouquinho mais para cima. Olha só. Vou soltar. Vou clicar aqui embaixo. Ó, o cursor tem que ficar piscando aqui embaixo. E vou apertando o delete, ó, para ele poder apagar a folha de baixo. Vamos ver como que isso seria impresso? Pressiona aí no teclado de vocês Ctrl P. Olha lá. Quando eu pressiono Ctrl P, olha lá o meu formulário. A maneira a qual ele está, ó. Bem bonito, bem bacana, né? E bem profissional. Aí aqui você só deve definir quantas cópias você quer imprimir, verificar se a sua impressora está ativa através dessa bolinha verde, definiu a quantidade, viu que ela está ativa, clica no botão imprimir. Vou dar o ESC para poder sair e agora a gente precisa salvar. Para salvar eu vou pressionar o F12. Vou clicar aqui, ó, em documentos. Documentos. O nome já está cadastro de funcionário. Então só vou clicar no botão salvar. Pronto! Olha que legal que ficou o nosso formulário de cadastro. Agora é só você pegar essa ideia, treinar, praticar. Vê se na sua casa tem algum tipo de formulário. Às vezes tem receita médica, às vezes tem aquele formulário de exame. Pega, tenta construir para você poder praticar. Em algum momento na sua carreira profissional você vai precisar disso, ok? Muito obrigado por acompanhar a aula. Tenham todos uma ótima semana. Não esqueçam de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueçam de comentar, porque isso vai gerando engajamento no YouTube e mais pessoas vão tendo esse conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.